Você não deixou de ser você mesma porque está na perimenopausa anos antes que antecedem a menopausa. Você não deixou de ser você mesma. Para com isso. Fico vendo muitas mulheres falando o quanto estão sofrendo com a menopausa. A menopausa não é para você sofrer. A menopausa é para você viver e ser feliz. Claro, uma felicidade relativa, não é? E que muitos acreditam. Eu sou essa otimista que acredito na felicidade relativa. O fato é que a vida não terminou para você. Sempre que antecede a menopausa, há nesses 3, 4 anos que antecede uma certa insatisfação até com a própria vida, ou mesmo com a própria vida. Essa insatisfação pode gerar várias situações para você, inclusive desistir do emprego, desistir da família, nada tá bom, porque essas oscilações hormonais trazem para você uma surpresinha, modificações aí fisiológicas, né, no teu cérebro, as reações neuroendócrinas que acontecem aí, e você sabe, é como se fosse exatamente uma estação de metrô, onde nessa estação tem o início e tem o fim de linha, e entre esse trajeto existem duas rotas. Uma das rotas é esse caminho que faz toda essa alteração neuroendócrina. Então, por exemplo, existe lá o hipotálamo, a hipófise e a gônada. É como se esse início de estação e término de linha fosse o teu cérebro e o final da linha ali os teus ovários, as tuas gônadas. Então presta bem atenção, mulher, é uma fase de transição, não vai achar aí que está enlouquecida e começar a ter um monte de atitudes aí na tua vida que não vai fazer bem para você. Se você ainda não me segue, segue lá, dá uma curtida aí e bora lá com o nosso conteúdo, que tem muita coisa para a gente ver. Se você está assistindo aí, está um pouquinho apressado, aumenta aí a velocidade, mas não perde esse conteúdo, que ele é muito importante para você entender que você não está enlouquecendo. O que acontece com as mulheres na menopausa de fato? É um mito achar que a gente não está feliz nessa fase? É um verdadeiro mito. Porque tem estudos que comprovam que a mulher pós-menopausa é onde tem mais o pico de felicidade. Felicidade, isso, exatamente. Após os 60 anos, tem um pico. Os estudos mostram que a mulher se sente mais feliz. Por quê? Minimizaram os sintomas, ou talvez ela se adaptou àquele novo mudança neuroendócrina, se adaptou até a sua própria convivência consigo mesma. Então, não se desespera por isso. Não vai ficar aí achando que você é infeliz, que você está com doença psiquiátrica, que tudo, alteração do sono, angústia, tristeza, depressão. Lembra quando você estava na puberdade? O que você tinha? Você lembra? Você lembra o que você tinha na gestação? Você lembra? Não é diferente. As situações são diferentes, sintomas, hormônio, alteração são diferentes, mas não é diferente em termos de fase de vida. Você passou por mudanças e não é a primeira na sua vida, já que você chegou a esta idade. Não vai ficar pensando que isso nunca vai acabar, que está tudo ruim para você, que você está precisando disso, está precisando daquilo. De fato, a gente precisa progredir no nosso autocuidado. Então vamos lá, o que é o nosso autocuidado? A gente tem o exercício físico, que é um dos pilares. A gente tem as conexões sociais, que é um outro pilar. A gente tem a espiritualidade, que é um outro pilar. A gente tem a alimentação, que é um pilar importantíssimo. Porque mulher, nesta fase, a alimentação vai interferir muito nela, inclusive no seu cérebro. Então é importante estar atento a essa alimentação. Você não pode mais alimentar como se alimentava antes. E aí tem o pilar do sono, tem o pilar das reduzir substâncias nocivas, tem esse pilar, é preciso minimizar, retirar, eliminar as substâncias nocivas que vai fazer um mal gigante para você, e aí que você vai se achar mais adoecida ainda. Mas eu não consigo parar de... Vai ter que repensar nisso para ser feliz, para não adoecer, para se sentir amenizada de todos esses sintomas, porque vai diminuir. Então, as mulheres se sentem que não estão com comando, e está tudo se esvaindo das suas mãos. Não estou com comando, não me vejo mais a pessoa que eu era antes. Está tudo diferente, eu não era essa pessoa e agora eu estou me transformando numa pessoa que eu não quero ser. Mulher, se você não tiver o comando, realmente você não vai ser a pessoa que você gostaria de ser. Então eu preciso trazer para você essa gestão, preciso comandar esse corpo e essa mente. E de que forma nós podemos fazer isso? Você pode, você consegue, você tem aí os instrumentos necessários para continuar sendo a mulher que você sempre foi. Sabe, a mulher que se dedicou à família, a mulher que sempre trabalhou, a mulher que sempre fez tantos planos e usufruiu de tantas coisas. E agora, nessa fase, tá aí
sabe, desesperada, caçando tudo quanto é especialista para resolver um problema que é você que vai solucionar com o teu comando. Primeiro, entender tudo o que está acontecendo com você. Não mais ficar oculto o que está acontecendo com você, e você pode entender sim. Você pode entender mesmo, de verdade. É preciso você entender o que está acontecendo com você. Para que você comece a compreender que você não está enlouquecendo, que esse período está trazendo para você uma série de dificuldades e que você não vê aquilo passar, você não vê. É como se a adolescência, a gente não via a adolescência, a gente queria logo ser adulto e nem sabia por quê. E aí, a gente precisa entender que a gente vai falhar, que a gente vai tropeçar, que vai ter obstáculo, que a jornada da menopausa, ela não é uma jornada tranquila se você não conseguir enxergar, poder olhar para os lados e observar o que está ao seu redor. Se você não tiver esse ponto de observação, você não vai conseguir ser a mulher que você foi. Cadê os seus valores? Aonde estão que você não consegue colocá-los como superioridade em tudo aquilo que você está passando aí nesse período? Imagina, você fica sem dormir, tem insônia, não vê um resultado para isso, não faz higiene do sono, não se preocupa com esse autocuidado, e isso aí vai fragilizar, sim, vai fragilizar muito o seu sono, e sem dormir, você vai ter consequência, vai ter um resultado porque você não dormiu. Então é preciso comandar, sim, tomar conta do teu sono, não deixar com que as telas, com que a televisão, com que ruído, se prepare para dormir, seja intencional para você ter esse comando. Então, é preciso sim ter esse comando, adaptar às novas necessidades. Eu fazia desse jeito e agora eu vou ter que fazer desse jeito para encontrar um meio, para tornar-se as coisas um pouco mais fáceis, para você passar por esse período de transição. E muitas mulheres aí, por não compreender esta fase, estão aí com depressão, com ansiedade, sem buscar trazer esses pilares do autocuidado para si. Então, o que a gente precisa pensar? De interagir consigo mesmo. Como que eu interajo? Percebendo as minhas necessidades. Mas as necessidades, elas são também, na grande maioria das vezes, precisa acionar a vontade. Eu preciso querer voltar a ser o que eu era antes. E talvez eu não volte a ser fisicamente, como a gente sabe, mas emocionalmente, fisiologicamente, eu vou compreendendo, concordando, aceitando as minhas modificações e tentando me readaptar a essas mudanças. Não ficar batendo de frente com a pedreira. Porque eu tenho que aceitar que essas mudanças não me tornam diferente da pessoa que eu sou. E sim, com hábitos diferentes, porque a fase é diferente. Tá aí o X da questão. Criar hábitos saudáveis, talvez aqueles que eu não tive até hoje. Criar uma alimentação saudável, talvez aquela que eu não tive até hoje. Pelas facilidades, pelas dificuldades do dia a dia, onde eu sempre improvisava. E aí, se eu continuar improvisando, pode não dar certo. Na maioria das vezes não dá. Então, eu preciso ter o comando desse autocuidado, sim. E é possível, você consegue. Você consegue permanecer sendo a mulher que você sempre foi, passando por essas etapas, sim, com obstáculos, subindo ladeira, sim, sim, mas está tudo bem, isso faz parte, você já enfrentou tantas coisas. Por que agora, nessa fase, você está aí desesperada, ganhando peso, não dormindo, tendo noites de insônia, aumentando o uso de substâncias nocivas? Para quê? Se isso não vai te ajudar. Vai buscar o que de melhor vai te ajudar, porque você pode, você consegue. Eu falo sempre isso aqui no canal. Não importa aquilo que você não fez certo até hoje, o que importa é o que você vai fazer de melhor para você a partir de agora. Ter uma qualidade de vida através das tuas ações, do teu comando, compreendendo o quanto você vai crescer, adaptando essa nova fase, essa nova realidade. Aqui eu vou dizer para você uma coisa muito importante sobre a satisfação que tende a vida a permanecer baixa. O que é isso, Flávia? Anos antes da menopausa, você vai ter uma insatisfação com a sua vida. Os estudos mostram isso. Mas quando você chega ali, o pico, então é como se tivesse uma curva em U. Aqui, nesses anos, você tem esse sentimento de insatisfação. Depois você chega ao pico e depois você começa a elevar esse nível de satisfação. Então, muitas mulheres começam aí a falhar, errarem muito no comportamento, né? Se tornar, talvez, um comportamento que não gostaria de ter.
equivocado, né, em falar com o outro, né, a irritabilidade, as noites de sono irregular, né, as ansiedades, pode mudar o seu comportamento, mas você não vai deixar de ser a pessoa que você é. Lembra, traz os seus valores para fora, coloca aquilo que você tem de melhor, para poder se destacar muito mais daquilo que você está apresentando de sintomas. É um exercício, mas isso tudo é muito possível. Porque você vai ter que aí tomar esse elixir, né? Do comando, da segurança, da confiança nesse período que tu está passando. E aí a gente percebe também que esse U, lá no picozinho e na subida, essa subida ela é de qualidade quando você prioritariamente aprendeu a cuidar de si. Eu fico vendo, tem muitas mensagens de mulheres que não estão vivendo bem, porque não conseguiram esse comando, não conseguiram trazer para si essa responsabilidade do autocuidado. Não dá para deixar na mão de ninguém, não entrega isso para ninguém. Seja protagonista da tua história, seja aquela que vai poder fazer a diferença. Quantas mulheres não conseguiram, né, ao longo, nossos antepassados, né, a ter oportunidade de estar ouvindo isso que está ouvindo aqui, né? Uma enfermeira falar para vocês que é possível esse cuidado, que é possível não adoecer na menopausa através de estratégias, de práticas, de ferramentas que hoje se tem e de conhecimento, toda essa literatura fantástica de estudiosos que vem trazendo para a gente tanta novidade sobre essa fase. E aí, o que tu está fazendo que tu ainda está aí nessa condição? De achar que pode terceirizar esse autocuidado, esse autocomando. Vamos cuidar desse comando, vamos dar atenção àquilo que precisa ser dado para a gente viver e ter escolhas mais felizes.